people! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar qual carro a gente comprou, quanto a gente pagou e o que a gente precisou fazer para comprar esse carro aqui nos Estados Unidos, já que nós somos imigrantes. A gente estava em dúvida entre vários carros, tinha muitas opções, mas no fim a gente comprou a Santa Fé da Hyundai. Eu vou mostrar agora algumas funcionalidades desse carro que fizeram ele ser a nossa escolha. A primeira coisa é que ele tem uma Smart Key, que é uma chave inteligente, e ela substitui essa chave comum aqui, mas no celular. Então, com o celular, você consegue bloquear e desbloquear o carro, você consegue buzinar, você consegue abrir o porta-mala, ligar o carro, e você consegue mandar comandos do celular para o carro se você estiver na sua casa, porque o carro ele tem um plano de dados, ou seja, o carro tem internet, então ele consegue se conectar no celular. Então, se você estiver no seu apartamento e o carro está no seu estacionamento e você quer ligar o carro antes de descer, para ligar o ar-condicionado, você pode fazer pelo celular. E quando você chegar no carro, ele vai estar ligado, ele vai estar com ar quente ou frio, dependendo do que você colocou. E você não precisa estar com a chave comum para andar no carro, você pode deixar ela em casa, levar o seu celular e ele vai ser usado como uma chave igual a essa. Agora, o interessante que eu quero mostrar para vocês é que esse carro, ele sai e entra na vaga sem ter ninguém lá dentro, só com a chave. Vamos conferir? O carro ligou. Eu posso colocar ele agora para ir para frente. Eu vou apertar esse botão aqui, ó. E não tem ninguém dentro do carro, tá? Ele tá saindo da vaga. Eu vou parar de apertar o botão agora, ele vai parar. Agora, se eu quiser colocar ele na vaga, eu aperto o outro botão. E ele vai voltar para a vaga. Ele só faz isso enquanto eu estou apertando aqui. Se eu parar de apertar, ele vai parar. Vamos ver de dentro como é que funciona? Eu vou entrar lá com o celular, o Fábio vai ficar aqui fora e ele vai tirar o carro comigo lá dentro, mas não vai ter ninguém no passageiro. Já estou aqui dentro do carro, o Fábio está ali fora, ele vai tirar o carro, ó. Ó, ele ligou o carro, a gente tá parado. O carro tá andando, ó, pra frente, sem ter ninguém na direção. Agora ele vai dar ré. Ó, vocês podem acompanhar pela câmera. Galera, vamos lá conhecer um pouco do carro? Venham comigo. Eu vou aproximar a chave do carro e ela vai abrir o porta-mala sem eu apertar nada. Esse porta-mala, quando a gente reclina o banco, ele tem 2.041 litros. Aqui tem um compartimento onde você pode colocar algumas coisas. Nesses botões aqui, ó, você pode rebater o banco para frente
E essa tomada aqui, ela tem 12 volts, que é para você poder carregar alguma coisa. Ó, eu vou apertar para poder rebater o banco para frente. Minha bolsa tá lá, por isso que ele não foi muito para frente. Gente, esse porta-mala é tão grande que a gente colocou uma TV de 85 polegadas aqui dentro e levou para casa. Olha o meu cameraman ali, gente. Tá gravando? Uhum. Vamos conhecer um pouco do interior do carro. Eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Aqui é a parte de trás dos passageiros. Cabem 2 pessoas confortáveis ou 3 um pouquinho apertadinha. Tem esse porta-copos que você pode pôr. Eu acho isso sensacional. Ele tem uma tomada de 115 volts e também tem porta USB para os passageiros. Agora eu vou mostrar uma coisa que eu não vi em nenhum carro que eu andei até hoje. O banco passageiro é reclinável. Olha só. Você pode ir deitado no banco de trás. Olha só, mostra aqui quanto ele fica reclinável. Vou mostrar para vocês agora a parte da frente do carro. Vou dar a volta, o Fábio vai mostrar aqui por dentro. Olha, uma coisa muito legal que eu gosto nesse carro é que ele tem a memória do banco. O número 1 é a memória do banco do Fábio, o número 2 é a minha memória. Então reparem que na hora que eu apertar, o meu banco ele vai se mexer, porque eu coloquei para ser um pouco mais para cima e um pouco mais para frente. Ó, o número 2. Tá vendo que ele tá mexendo no meu banco? Gente, é sensacional. Você não precisa ficar regulando o banco toda vez que você for dirigir. Se eu apertar o 1, ele vai para a memória do banco do Fábio. E isso acontece o mesmo com os retrovisores, que também tem a memória que você programar ele para ter. Outra coisa interessante é esse carregador de celular sem fio. Você põe o seu celular e ele vai carregar. Tem uma porta USB aqui, uma outra lá embaixo. Outra coisa que eu acho sensacional. Você pode clicar aqui e aquecer tanto o seu banco quanto o volante. Isso serve para os bancos da frente e os bancos de trás também. É muito conforto, fala a verdade. E além de aquecer, ele também resfria se tiver muito quente. Aí você escolhe, ou você quer quente ou você quer frio. Uma coisa que eu achei muito curiosa é o freio de mão. Vocês podem ver que não tem aqui. Geralmente, nos carros ele fica aqui para você dar aquele puxão, né? O freio de mão desse carro é aqui, ó. Tá vendo? Você só precisa fazer isso aqui, ó. Pronto, tá com freio de mão. Mas, quando você desliga o carro e aperta aqui no parque, ele ativa o freio de mão sozinho. Interessante, né? O Fábio vai falar algumas especificações do carro para vocês agora. Vamos lá então, o motor desse carro ele é um 4 cilindros 2.5 turbo e faz 281 cavalos. É cavalo pra caramba, ele responde super, tem força, retomada. O câmbio dele é de 8 velocidades, automático. As trocas são super rápidas, super ágeis, você não sente aquele tranco e ele responde super bem. Fala um pouquinho de consumo. O consumo desse carro é excelente pelo tamanho e pelo peso e pela potência do motor. A Hyundai diz que são 21 milhas por galão na cidade e 28 milhas por galão na estrada. Aqui a gente usa milha por galão, a gente não usa quilômetros por litro, mas apesar da Hyundai falar que são 28 milhas por galão na estrada, a gente fez uma viagem super longa para Nova York de carro e eu consegui de média 35 milhas por galão, que dá mais ou menos 15 quilômetros por litro. Então você imagina uma SUV desse tamanho, com 281 cavalos, fazer 15 por litro. É muita coisa, principalmente a gente que está acostumado no Brasil, que nem Palio faz isso. Esse carro tem uma coisa interessante também, se você tiver passageiros ali no banco de trás e você saiu do carro e fechou o carro vai te mandar um alerta no seu celular, em todos os celulares que tiverem cadastrados, avisando que tem alguém ou algo ali no banco de trás. Então se você deixou um cachorro, se você deixou seu filho, por exemplo, ele vai te mandar um alerta de pânico no aplicativo da Hyundai, informando que tem alguém ali dentro e que você precisa tomar uma ação.
Esse carro aqui ele é AWD, que seria o 4x4 com algumas firulinhas a mais, não vou explicar com detalhes, até porque eu não sei explicar direito, mas ele não é o 4x4 convencional e ele é muito mais recomendado, principalmente aqui que a gente tem muita neve. Outra coisa interessante, se vocês repararem, esse carro é automático, mas ele não tem o câmbio. Você simplesmente aperta um botão e ele troca a marcha para você. Neutro, ré ou parque. Então se você reparar quando eu coloco a ré, ele me ajuda a sair da vaga. Ele tem a câmera de ré, vários carros têm isso aí, mas esse aqui ele não só tem a de ré, como ele tem uma câmera 360. E olha que interessante, gente, tem um carro aqui do nosso lado, tá vendo, ó? Do outro lado não tem nenhum carro, e olha na câmera, ele mostra que tem um carro do nosso lado. Isso, ele tem câmeras atrás, ele tem câmera nas laterais, nos retrovisores, né, que são os mesmos que ele usa para seta. E ele tem essa simulação que chama Bird's Eye, que é ele mostrar de cima, né? Ele junta a imagem de todas as câmeras para fazer essa visão aqui de cima, né? Então, você consegue dar zoom aqui para ver se você quiser, por exemplo, ver se você está perto da guia ou não. E aí você tem outros modos, né? Para você ver a traseira do carro, esse que estava antes, para você ver os arredores. Então, se você quiser garantir que você está perto da guia, não vai comer a guia e raspar sua roda, tem essa aqui. Então, pode ver, eu estou vendo a roda do carro aqui do lado, né? E a lateral do meu. Então é realmente muito útil. Se eu virar o volante, ele mostra a direção que eu tô indo, então para você evitar fazer manobras erradas aí. E essa visão aqui de cima, ela é extremamente útil quando você vai, por exemplo, entrar numa vaga de shopping, porque ela te mostra as linhas que você tá, a gente pode mostrar isso também, e ajuda muito para você ver aonde que você tá entrando, se você tá reto na vaga, você não precisa nem olhar os retrovisores, né? Realmente muito útil. Ó, ele tá dando a ré agora. E a câmera mostra o carro saindo de cima. Eu acho isso sensacional. Ajuda muito, principalmente para você estacionar. Ó, saímos da vaga. A gente tava naquela vaga ali, ó, do lado daquele carro. Mostrou o carro passando do meu lado. E aí, se eu colocar no Drive, ele mostra para mim a câmera da frente. E essa questão de mostrar a câmera, ela acontece automaticamente quando o carro detecta que você está ou saindo da vaga ou reduzindo a ponto de querer estacionar. Então, se eu estiver reduzindo no trânsito, na estrada, ela não vai ligar a câmera para mim. Ele liga quando ele sabe que ele vai ser útil para fazer um estacionamento, né? Uma manobra de estacionamento. Olha, tá passando um carro, ele vai mostrar o carro. Então aqui, por exemplo, eu tô andando, eu tô em velocidade baixa, ele tá com a câmera ligada para mim ainda. Se eu acelerar um pouco, ele vai voltar para a tela inicial, ele vai desativar a câmera porque ele percebeu que você não precisa mais de ajuda para entrar ou sair de uma vaga. Parte de climatização desse carro, ótima também, o ar-condicionado dele e o aquecimento tem a função automática, então ele consegue definir a temperatura aqui de dentro do carro baseado no que está lá fora. Então, se precisa esquentar o carro, ele esquenta, se precisa esfriar, ele esfria. O ar-condicionado, ele é dual zone, então você tem controles independentes do motorista e do passageiro, e o resto é o de sempre, né? Desembaçador frontal, desembaçador traseiro, aqui você regula o quanto de vento você quer, se você quer ar interno ou ar de fora, se você quiser sincronizar o passageiro e o motorista novamente. Tudo que você faz aqui dá para fazer pela tela também, mas eu particularmente gosto de botões. Gente, vocês estão vendo aquela luz azul ali, ó? É o LED do carro, tá? Tem ali também. Bom, esse carro ele tem uma central multimídia excelente, widescreen de 10.25 polegadas, dá pra ver aqui. Tem GPS integrado, você consegue fazer a projeção de fone, você consegue dar comandos, ligar para pessoas, você consegue responder mensagens de WhatsApp se você quiser. Tem suporte Android Auto e Apple CarPlay. Pela tela você consegue controlar o ar-condicionado do carro e o aquecimento. Você tem um modo Valet, se você quiser deixar na mão de alguém quando vai parar num restaurante, alguma coisa assim, você ativa o modo Valet, ele reduz o quanto o carro consegue andar em distância, né? Então o cara não pode pegar o seu carro e sair por aí, e ele limita também a velocidade que você consegue dirigir, então realmente é só para o cara entrar, manobrar o seu carro e deixar onde precisa. Tem essa função Passenger Talk, se você tem crianças ali no banco de trás e você quer falar com elas, quer mandar parar de fazer bagunça, por exemplo, você aperta esse Passenger Talk, e o que você falar aqui vai ser reproduzido ali atrás nos alto-falantes traseiros. Essa central ela vem também integrada com esse Sirius XM, que é um rádio digital e também tem aquelas funções tipo Spotify, né, que tem playlists e músicas e faz tudo que o Spotify faz.
e também é uma rádio digital. O sistema de som desse carro é da Harman Kardon, excelente, são 19 alto-falantes espalhados pelo carro, o som é super imersivo, super de qualidade. Tem até umas coisinhas, caso aqui, se você quiser relaxar no seu carro, você pode ativar uma lareira, e aí você ouve o sonzinho aí do fogo, um café, um dia chuvoso, ondas no mar calmo e uma floresta. Além dessa tela enorme de 10.25, você ainda tem esse dashboard aqui completamente digital, de 12.3 polegadas. Aqui ele mostra ali no canto inferior esquerdo a autonomia do seu combustível, mostra a temperatura, pode ver que tem um floquinho de neve, de acordo com as chances de nevar, ele te mostra aquilo ali, então ele está esperando que vai nevar. O 22 mpg ali são as milhas por galão, que é como a gente mede a autonomia aqui nos Estados Unidos, o modo de direção e ali quanto esse carro já rodou, já rodamos 6.000 milhas com ele. E aí galera, o que vocês estão achando do carro? Não se esqueçam que no final do vídeo a gente vai contar para vocês o quanto a gente gastou para comprar esse carro, o quanto ele custa aqui nos Estados Unidos, o quanto ele custa no Brasil, a taxa de juro que a gente conseguiu e sobre a documentação necessária para você comprar um carro aqui nos Estados Unidos sendo imigrante. Gente, olha esse teto. Meu Deus, que lindo. Ele é um teto o quê? Panorâmico. Fala um pouquinho disso aqui, amor, também. Esse revestimento aqui chama Alcantara, que é o que reveste carros carros esportivos de luxo, tipo Ferrari, Lamborghini. Ele é tipo um veludo. É chique. É chique. Galera, peraí. Antes de continuar, não se esqueçam de clicar em gostei, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Combinado? Galera, eu vou tentar mostrar para vocês as principais funcionalidades desse carro. Não vou saber falar direito porque eu não sou uma profissional, mas vou mostrar para vocês, como uma usuária do carro, as coisas bacanas que ele tem. Vamos lá? A gente tá aqui dentro do carro agora para fazer o vídeo dele em movimento e explicar um pouquinho para vocês das funcionalidades dele e mostrar também porque tem cada coisa bacana que vale a pena conferir. Eu acho que para começar, a funcionalidade mais bacana para quem pega bastante estrada aí é o que a Hyundai chama de Smart Driving Assist, que no Brasil é conhecido como piloto automático adaptativo. Você consegue basicamente travar ele numa velocidade e ele vai manter aquela velocidade e ele vai reagir ao trânsito para tentar sempre manter aquela velocidade. Então, se um carro entrar na frente, ele vai frear. Assim que o carro sair da frente, ele reacelera para voltar naquela velocidade que você programou. Por exemplo, agora o trânsito deu um apertado, o carro está mais próximo de mim, ele está ali a 66, 65 milhas por hora, desculpa. E se um carro cruzar na minha frente aqui, a Hyundai tem um sistema de segurança super inteligente que ele fica monitorando a pista. Então sempre que tiver alguma emergência e você precisar fazer uma frenagem de emergência, o carro faz para você. Então aqui, por exemplo, eu não estou com o pé no acelerador nem no freio e o carro está reduzindo sozinho. Ele já caiu para 59, ele reagiu àquele carro entrando na minha faixa. Agora ele está reacelerando um pouquinho, agora ele freou. Eu não estou com o pé em nenhum pedal. E além disso, ele ainda tem o controle de faixa. Então, por exemplo, eu posso soltar o volante aqui, que ele vai continuar seguindo a faixa de forma segura, se mantendo sempre no meio. Ele é chamado de carro semi-autônomo, porque ele não consegue dirigir 100% sozinho como um Tesla, ele não segue um GPS, então você não pode colocar um destino no GPS do carro e esperar que ele vá chegar sozinho. Mas você consegue sim se manter sem nenhuma reação, sem nenhuma ação no carro e ele vai dirigir para você. Então aqui ele está fazendo uma curva e eu nem com a mão no volante estou. Normalmente os pilotos automáticos que são vendidos aí no Brasil, até aqui em alguns carros também, eles são só aquele conceito de travar na velocidade e quando você precisar você freia e aí você reativa o piloto e ele volta para aquela velocidade. Esse aqui não, ele vai literalmente dirigir para você. De vez em quando ele acusa aqui no dashboard pedindo para você colocar as mãos de novo no volante, porque não é seguro você deixar também o carro totalmente desacompanhado assim, mas não estou fazendo nada e o carro está andando. Nesse dashboard que é totalmente digital, ele mostra o desenho do meu carro e ele mostra um carro lá na frente.
Então eu posso configurar também que a distância que eu quero do carro da frente. Então eu sempre ando com as 4 barrinhas ali, que é para manter uma distância maior, mas se eu quiser reduzir, ele vai andar mais colado do carro da frente, ele vai responder mais rápido e se manter mais próximo. Importante também ele tem detecção tanto de carro, de veículos à minha frente, quanto de pedestres ou qualquer outro tipo de obstáculo. Então se um carro entrar bruscamente na minha frente, ele ativa um sistema de emergência e ele literalmente freia o carro. Se um pedestre entrar na sua frente e ele tiver, é óbvio, né? Se um pedestre pular aqui na frente não, né? Mas se você tiver numa velocidade adequada e um pedestre entrar na sua frente, ele vai frear o carro até 0. Se você tiver num trânsito pesado, ele realmente para o carro em 0 km por hora e quando o carro da frente sai, ele sai sozinho, sem você precisar acelerar, sem você precisar fazer nada. Ele simplesmente reage ao trânsito, é uma mão na roda para quem anda no trânsito de São Paulo ou mesmo aqui de Chicago, esses trânsitos super pesados de cidade grande. Mais uma coisa sensacional desse carro essa pista que eu tô, o limite é 55 milhas por hora. Se você olhar no painel, a gente está em 56 e está branquinho. Se eu reduzir ele para 55, ele fica verdinho. Isso significa que ele ativou o controle automático de velocidade baseado na pista. Então se a pista aqui é 55, ele se mantém em 55. Se daqui a 200 metros o limite subir para 70 milhas por hora, ele vai automaticamente colocar você em 70 milhas por hora. Se reduzir para 40, ele vai colocar você para 40. Então ele sempre vai, baseado nas informações que ele tem de onde você está e qual é a velocidade da pista, ele vai te manter sempre no limite de velocidade. Nem isso você precisa saber, quanto você pode andar na pista, ele faz isso por você. Apesar de tantas coisas automáticas que esse carro tem, para mim o mais importante, o que eu acho assim, imprescindível num carro, é o sensor de ponto cego. E nesse carro especificamente, ele é extremamente inteligente. Você pode ver ali no retrovisor que ele acende uma luzinha vermelha quando tem um carro à minha esquerda ou à minha direita. Ele sabe, ele consegue calcular a distância que o carro está atrás de mim e se na velocidade que o carro está, se eu tentar entrar à esquerda, eu vou acabar pegando o carro que está aqui. Então ele não só sabe que o carro está ao meu lado, ele consegue calcular se o carro estará ao meu lado quando eu quiser fazer a manobra. E ele não só mostra nos retrovisores, como ele também mostra no meu dashboard, ele mostra no meu display HUD, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. E ele também apita se você tentar entrar. Então, por exemplo, agora aqui eu vou tentar, se tiver um carro à minha esquerda passando, o sensor de ponto cego estiver ativo e eu der seta para tentar entrar, ele apita e ele mostra aqui, Blind Spot Alert. Então ele realmente não te deixa trocar de faixa se for perigoso, se tiver carro de algum dos lados. E outra coisa interessantíssima que eu só vi realmente nesse carro, nessa faixa de preço, se você olhar no dashboard, como eu já falei, ele é digital, aonde está ali o velocímetro, se você der uma seta, ele ativa uma câmera para você, no lado que você deu a seta. Então eu dei uma seta para a direita, ele ligou a câmera. Se eu der a seta para a esquerda, ele liga a câmera para mim na esquerda. Então, de novo, além do sensor de ponto cego, além de ele mostrar em vários lugares e apitar caso você tente alguma coisa, ele ainda te mostra em tempo real o que está acontecendo do seu lado. Então, realmente é bem difícil você conseguir fazer uma besteira com esse carro ou bater esse carro, porque ele tem mecanismos extremamente úteis de segurança e que você encontra em carros assim absurdamente mais caros que ele. Esse é um dos motivos que a Hyundai consegue vender tanto aqui nos Estados Unidos, competindo com carros americanos e carros importados com muito mais nome, é que eles conseguiram colocar um pacote de segurança tão bom e tão completo num carro dessa faixa de preço, que realmente você só vai conseguir encontrar algo semelhante nos Volvos aí de 30 mil dólares acima do valor desse carro aqui. Outra coisa interessante, essa rodinha, vocês podem ver, são os modos de direção. Ele tem aqui o Smart, que ele deixa o carro decidir o que fazer para ter melhor performance, melhor economia de combustível. Você tem aqui o Comfort, que é trocas de marchas mais macias, basicamente tentando simular aí um CVT. Você tem o Sport, que ele deixa o carro muito mais agressivo, as trocas de marcha são mais longas e o carro responde muito mais. E você tem aqui o Snow, que é para neve, né? Quando você vê que está nevando, você coloca esse modo e ele vai regular a tração, regular tudo que precisa para que você tenha uma experiência melhor na neve. E se você reparar aqui no painel, quando você troca um modo, você pode ver aqui, eu estou no modo neve. Se você trocar aqui, ele vai para o modo Sport, ele troca e fica vermelho. Se eu voltar para o Comfort, ele volta branquinho. Então eu vou mostrar para você, estou no modo Comfort. Se eu trocar para o Sport e acelerar, ele fica muito mais agressivo e as trocas de marcha são mais longas, para que o carro responda mais rápido.
Se eu colocar no modo Comfort, ele faz uma direção muito mais macia e ele faz trocas mais lentas e deixa o carro mais confortável. Mais coisas legais aqui. Esse botão Auto Hold, por exemplo. Se eu apertar ele, ele acende uma luzinha verde ali, escrito Auto Hold. Quando essa luz estiver acesa, eu posso ficar parado no trânsito sem estar com o pé no freio. Então eu não preciso puxar freio de mão, nada. E se vocês repararem, o carro está desligado. Esse carro tem Start Stop, isso não é nenhuma novidade, né? Vários carros aí no Brasil também tem. Esse botãozinho aqui que você pode ligar ou desligar. Só que esse Start Stop não é igual os da Fiat, da Jeep aí do Brasil não, que o carro desliga e não liga mais não. Esse aqui funciona, ele para no trânsito automaticamente para você. Quando você freou, por exemplo, num semáforo, ele está desligado. Aí quando o semáforo abrir, você pisa no acelerador, o carro religa e sai. Assim você economiza combustível. E o carro ainda tem comandos de voz. Então eu vou mandar, por exemplo, ele colocar para mim a rota para Home Depot mais perto aqui de mim. Então eu aperto esse botão no volante. Please say a command. Take me to the closest Home Depot. Would you like to set this as the destination? Yes. Pronto, tá feito o trajeto para Home Depot mais próximo de nós. E esse é o GPS integrado do carro. Ele tem suporte a Apple CarPlay, Android Auto, mas eu estou usando do carro para vocês verem aqui o comando de voz e funciona muito bem. Esse GPS é excelente, super atualizado. Não deixa nada a desejar um Google Maps ou um Apple Maps aí da vida. A gente vai falar de uma coisa bem legal agora. Eu tô aqui no banco do passageiro fazendo o vídeo. Eu quero que vocês reparem aqui no para-brisa, ó. Para-brisa comum, normal. O Fábio vai falar de uma coisa bem legal agora. Cereja do bolo desse carro que você precisa ter no modelo Calligraphy, que seria o top trim dele. Ele tem um display HUD que chama Heads Up Display. Se você reparar no meu vidro, talvez ele esteja piscando por causa do frame rate, mas dá pra ver ali. Você consegue ver que tem o desenho do meu carro, as faixinhas, a velocidade da pista, a velocidade que eu travei o piloto automático, caso ele esteja travado ou não. E isso é extremamente útil porque eu basicamente não olho para o meu painel aqui, para o meu dashboard, eu olho só para o vidro e ali ele mostra os carros ao meu redor, ele mostra se eu estou tentando entrar com o carro à minha esquerda ou à direita, o alerta de ponto cego que eu já falei. Ele mostra tudo que eu preciso saber, se meu controle de faixa está ligado ou não, pode ver que apagou um volantinho ali. Ele mostra em vermelho, por exemplo, a minha velocidade. Se você olhar na plaquinha esquerda, tá falando que é 20 e eu tô a 39, então eu tô acima do limite. Então realmente só o que eu preciso para dirigir tá direto no meu vidro. Eu nem preciso olhar para baixo, para minha central multimídia, para nada. Eu olho só para frente e isso desvia muito menos a atenção. Você tem que pagar um extra por isso. Nenhuma versão desse carro tem isso, a não ser a Calligraphy, que é a última. Mas vale cada centavo do que a gente pagou para ter esse acessório. A gente chegou num lugar aqui e o Fábio vai parar numa dessas vagas. Podem reparar que ela tem essas faixas amarelas determinando a vaga, né? E isso vai aparecer aqui na câmera também. Olha só, ela já mostra aqui na câmera. Isso é ótimo para você estacionar. Isso me ajuda muito quando eu tô dirigindo, porque eu sou meio ruim de estacionar, gente. Ó, e quando você vai se aproximando de alguma coisa, ele aponta na câmera, vocês viram? Pronto. Gente, nós íamos falar sobre o preço do carro, a documentação, tudo que é necessário para comprar um carro aqui nos Estados Unidos sendo imigrante. A gente ia falar isso aqui na rua, mas tá muito, muito, muito frio. A gente parou o carro aqui agora, ó. A gente vai entrar para dentro de casa e lá dentro a gente vai sentar e explicar um pouquinho mais sobre a burocracia de comprar um carro aqui nos Estados Unidos, porque aqui fora tá impossível, tá muito frio. Então, gente, chegou a parte que todo mundo tá curioso para saber. Quanto custa esse carro? Quanto que a gente pagou de juro? O que precisa para comprar um carro desse em termos de documentação, de entrada, que é muito importante também. Mas vale mencionar que a gente estava em dúvida entre 3 carros. Tesla Model Y,
O Mustang elétrico, gente, eu tô olhando pra baixo porque eu anotei aqui, tá? E a Dodge Ram. A diferença de preço não é muito grande. Por exemplo, o Tesla Model Y tava 49.900. O Mustang elétrico, 51.590. A gente fez o test drive nos dois, a gente gostou, mas por causa de tudo que a gente mostrou da Santa Fe, a gente preferiu comprar ela do que esses dois carros. E a Dodge Ram, que na época tava 56.280 também. Lembrando que todos esses carros são 0 km, são novos, inclusive o nosso é 0 km, é a Santa Fe Calligraphy, é o modelo top da categoria, toda completa, que tem tudo isso que a gente mostrou nos vídeos. Gente, nós esquecemos de falar uma coisa, por isso que eu tô gravando agora de forma diferente. Por que a gente não optou pelo Mustang, pelo Tesla e pela Dodge Ram? O Mustang estava com 6 meses de espera, então mesmo que a gente quisesse, a gente não poderia ter o carro agora e a gente precisava do carro naquele momento, ou próximo pelo menos. A Dodge Ram é gigante, a gente ia pegar a cabine estendida, então assim, morar em downtown com essas vagas minúsculas que tem aqui, que é difícil de achar, e parar um carro daquele tamanho não é fácil. Gente, mas eu queria a Dodge Ram porque ela estaciona sozinha. Ela estaciona sozinha, gente. Pra mim que sou dura pra estacionar... Sim, e o Tesla a gente optou por não pegar porque a ideia de carro elétrico é ótima, eu apoio, eu acho muito legal, mas eu acho que ainda falta um pouco de suporte na questão de carregamento. Isso mais ainda para o Mustang, porque o Tesla pelo menos tem a rede deles de carregamento específica. O Mustang a gente depende de redes abertas e vários totens estão quebrados, tem locais que o sistema informa que tem carregamento e não tem. Com o Tesla isso é menos pior, mas por exemplo, a gente fez uma viagem para Nova York de 12 horas. Num carro a combustão, você para no posto em 5 minutos, você está carregado. Num carro elétrico, você ainda tem que garantir que você vai, a cada parada, ter ali 1 hora e meia para carregar o seu carro, que você vai ter carregador disponível, que aquele carregador está funcionando, e ainda tem sempre aquele termo que o pessoal usa aqui de ansiedade de autonomia, que você sabe que você está chegando perto do carregamento, mas você tem sempre aquele receio de acabar a sua bateria e você ficar no meio da estrada. E não tem como botar a bateria num containerzinho e levar até o seu carro se faltar, né? Então... E lembrando que, tirando a Dodge Ram, tanto o Tesla como o Mustang eram da categoria SUV, porque a gente queria um carro grande, ou uma caminhonete ou uma SUV. Isso, mas o Tesla e o Mustang são bem pequenos, eles são basicamente crossovers, assim, muito, muito menores que o nosso, então isso contou também. É isso, gente. Voltamos pro vídeo agora, pra continuação do vídeo. E o modelo de entrada da Santa Fe custa $27.000. Quanto que a gente pagou nela, amor? 43.400. 43.400. Que carro que dá pra comprar com esse valor no Brasil, hein? Lembrando que essa Santa Fe que a gente comprou, ela ainda não tem no Brasil. Eu não sei se vai chegar ainda, mas pelas pesquisas que a gente fez, quanto que ela custaria no Brasil, esse modelo completo nosso? Analisando outros carros que são vendidos no Brasil e fazendo a comparação com os preços deles aqui, essa Santa Fe chegaria no Brasil aproximadamente R$400 mil. Gente do céu, R$400 mil é muito dinheiro. Eu não teria esse carro no Brasil, não teria dinheiro para comprar. Porque a gente achou alguns anúncios na Web Motors da 2020, que era o modelo anterior, e já estava ali 370 mil, e nem era esse modelo nosso com tudo que essa tem. Não foi só uma mudança estética, ela entrou um monte de funcionalidades a mais, então realmente difícil comprar isso aí, viu? Agora, para vocês terem uma noção de preço, no Brasil custaria R$400 mil. Aqui nos Estados Unidos, com $400 mil, você compra uma Lamborghini, uma Ferrari. Qualquer super carro. A diferença de preço é enorme. Quando a gente foi comprar, a gente pegou uma taxa de juros de 3,9% ao ano. No Brasil é quanto? 2% ao mês, 3% ao mês. Quando você acha, tipo, super promoções, é 0,99% ao mês. Então, são aí 12% ao ano. A gente deu $5 mil de entrada. E quanto que a gente paga por mês de parcela do carro? $690. Gente, $690 por mês para ter um carro desse.
Agora vamos lá para a burocracia, papelada, documentação. Essa parte eu vou deixar com o Fábio, porque ele que fez a negociação ali na loja, né, na concessionária, com o vendedor. Primeiro de tudo, você precisa ter um bom score de crédito, né? Sim, score de crédito aqui a gente já fez um vídeo sobre isso antes, e se você não tem um score bom de crédito, nem adianta tentar comprar carro em concessionária fazendo financiamento por banco. Existem algumas formas que os brasileiros costumam fazer, qualquer imigrante, na verdade, que vem para cá, seja ilegal, não tô julgando, ou seja com visto de turista, ou não importa a maneira, mas se você quiser vir para cá e você não tiver score de crédito bom, você depende de garagens, digamos assim, essas concessionárias multimarcas, que elas fazem financiamento próprio. E nesse caso, a gente está falando aí de 15, 20, às vezes 22% ao ano de taxa. Porque eles sabem que o risco é grande, eles sabem que você é um imigrante, que às vezes é ilegal, você não tem nem renda fixa, então eles fazem esse financiamento com essa taxa absurda, que para cá é absurdo, né, pro Brasil não é. Eu não sabia, ilegal consegue comprar carro aqui? Consegue. Só que nesse modelo você vai ali na confiança e a própria garagem que vende os carros usados, com carro novo você não consegue fazer isso. Então a própria garagem vende para você, faz um financiamento próprio, então assim, se você quiser pagar muito mais pelo carro, você consegue chegar aqui e comprar o carro em uma semana. Nesse caso, o que a gente fez o financiamento pela Hyundai, pelo banco Hyundai. Então, assim, a gente passou por toda a burocracia de crédito necessária. Foi uma negociação longa, foi chato. O pessoal das concessionárias aqui, eles são um pouco diferentes do Brasil. O Brasil, o vendedor quer vender de todo jeito e eles têm aquele jeitinho. Aqui, não. Então, assim, quer vir para cá, vai comprar carro, foi num dealership comprar carro, se prepara para passar raiva, porque eu fiquei bem irritado, fiquei bem estressado, acabei saindo com o carro, mas foi uma experiência bem difícil. Ainda sobre o score de crédito, tem coisas que são importantes aqui, não é só o número, certo? Você pode ter um número alto de score, só que você tem um histórico curto, digamos assim, você não está aqui há muito tempo, que é o que aconteceu com a gente. A gente tinha um score de crédito relativamente alto, para quem chegou aqui há pouco tempo e tudo mais. 1 ano e 2 meses, não foi? 1 ano e 2 meses, porém, o nosso score era curto, digamos assim, o nosso período aqui era muito curto. Então, quando eles foram fazer a avaliação do crédito, o número importou, obviamente, porque a gente conseguiu comprar o carro, só que eles sempre questionavam que a gente não tinha linhas de crédito antigas o suficiente. Daí, por isso que a gente acabou tendo que dar essa entrada, que chama down payment, de $5.000, porque é o meio que a maneira que eles têm de garantir que você tem dinheiro para pagar, que você não está tentando chegar lá, comprar um carro e vai ficar inadimplente depois, né? Outra coisa que é importante você nunca pode comprometer mais do que 30% da sua renda aqui. Então, se você já paga, por exemplo, aluguel ou uma hipoteca, que o mortgage, né, que seria um financiamento aí no Brasil, e a sua renda total da casa, né, ela já tem mais do que 30% comprometida com esse aluguel ou esse financiamento, por exemplo, o banco não vai liberar a venda para você. Então, você tem que saber que o que você paga de moradia e custos fixos, mais a parcela do carro, não pode passar de 30% do total da sua renda. E eles vão pegar no pé por causa disso, porque você tem que mostrar comprovante de rendimento. Você tem que mostrar, no nosso caso, foi solicitado a carta de oferta de emprego da empresa que me trouxe para cá. Então eles queriam ter certeza de quanto eu ganhava, onde eu trabalhava e por que eu estava aqui. Eles exigem um visto válido, eles, óbvio, pedem que esse visto seja válido até o fim do contrato, mas de acordo com o número de parcelas que você faz, praticamente nenhum visto leva tanto tempo para expirar. Então eles abrem uma exceção para isso, porém você tem que ter um visto válido, você tem que ter residência fixa, você tem que ter a carteira de motorista, né, driver's license, você tem que ter social security, você tem que ter... Tô vendo na colinha aqui também que mais falta. A colinha foi boa, né? Acho que é só isso. Se você tiver tudo isso, eles possivelmente vão liberar para você, mas isso vai para o banco faz análise de crédito e aí a concessionária volta para você com um papel, com o seu score real de crédito, que isso é importante, o que você vê nos aplicativos não é o seu score real. Eles voltam com a cartinha com o motivo do aceite ou da negação do seu financiamento. E daí, se eles acharem que você, por exemplo, não pode fazer a parcela com uma taxa de juro que você queria, eles vão te pedir uma entrada para conseguir chegar naquela taxa de juro, que foi o que aconteceu com a gente. Ou eles vão falar que aquela taxa de juro é inatingível e você precisa aceitar pagar X%, depende. Então, são vários fatores e não foi fácil.
E uma outra coisa que a gente percebeu aquele dia é que você precisa ter 4 linhas de crédito abertas no seu nome. Por que a gente percebeu isso? O Fábio passou a ficha dele e ele só tinha 3 linhas de crédito na época e eu tinha 4, porque eu tinha pegado um cartão a mais de uma loja aqui, né, de roupa e tudo mais. E aí passou no nome dele e não deu. Quando a gente passou a nossa ficha, os dois juntos, como um casal, por causa dessa 4ª linha de crédito que eu tinha, a nossa ficha passou. Levou 24 horas para eles aprovarem, mas eles aprovaram. Sim, e normalmente os financiamentos, eles já fazem o financiamento pro casal, né, usando as linhas dos dois. Pro nosso, eu acho que foi um pouco de sacanagem, ele simplesmente esqueceu ou só passou a minha. Mas na época eu tinha, se não me engano, um cartão de débito, uma conta corrente e 2 cartões de crédito, como ela falou, né? Então, por causa desse cartão extra dela, eles acabaram aprovando. Detalhe, faltou falar. A gente pegou esse financiamento por causa desses fatores que a gente falou. Nós não somos americanos, não somos imigrantes, a gente tinha um score bom, porém não excelente, a gente não tinha tempo suficiente de país. Porém, no dia que a gente foi fazer essa compra, a própria Hyundai oferecia taxa zero, em até 72 taxa vezes. De juros zero. Se você tiver um score excelente, você tiver tempo suficiente morando aqui no país, ou se você for americano, mais fácil ainda, você conseguiria comprar esse carro literalmente em 72 parcelas sem juros. Não é sem juros, né? Porque tem a taxa na compra, mas é 0% de taxa. Então chegou no final do contrato, num carro de 43 mil, você ia pagar algumas centenas de dólares, que é aquele valor inicial, aquelas taxas de que você paga comprando o carro, né? Mas diferente do Brasil, que você paga 2 carros, a gente vai pagar um pouco a mais do valor de 43.400, que é o valor do carro. A gente financiou em 72 vezes de 690, que é o valor que a gente paga por mês. Quanto dá? Vai dar 49 e uns quebradinhos da parcela, mais 5 do down payment. Então a gente está pagando aí 11 mil dólares de juro. Se a gente terminar de pagar o contrato, que a gente sempre troca de carro antes, mas se a gente ficar 6 anos pagando o carro, a gente vai pagar só 11 mil dólares de juro. E no Brasil você paga 2, às vezes 3 carros, né? E uma coisa curiosa para finalizar, aqui nos Estados Unidos, quando você compra um carro, você não pode sair da concessionária sem contratar um seguro. Isso é proibido, isso é contra a lei, não é verdade? Isso é uma lei estadual, então Illinois tem um seguro que eles exigem. Se eu não me engano aqui, é em torno de 30 dólares por mês, o seguro mínimo. Mas a gente fez um seguro completo, óbvio, né? Porque se a gente se envolver no acidente, a gente cobra o nosso carro, o carro do terceiro. Mas pelo menos um seguro de 30, 35 dólares, se não me engano, você é obrigado a fazer, senão você não tira o carro da concessionária. Gente, tudo isso que a gente tá contando pra vocês foi a nossa experiência da gente morando em Chicago, no estado de Illinois, aqui nos Estados Unidos, porque cada estado aqui tem a sua lei, tem as suas regras, tem a sua taxes, né? Isso é importante também. O nosso carro só saiu esse preço porque a gente mora em Chicago, e Chicago tem taxas mais altas. A gente comprou esse carro numa cidade que chama Oak Lawn, que fica lá no sul. O sales tax deles é mais barato do que de Chicago. Mas mesmo a gente comprando lá o carro, a gente paga taxas de onde nós moramos. Então a gente acabou pagando mais caro no carro. Depende de onde você mora, você paga bem menos pelo carro. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei, deixar o seu comentário e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, viu? Um beijão, tchau, tchau!